Vocês sabem que se eu estou falando de Arábia Saudita, se aqui estava repleto de povos árabes, o que vai acontecer por volta do ano 600 de nossa época? O que vai acontecer? Vou mostrar para vocês aqui. Meca. Quando eu falo Meca, o que vem à mente de vocês? Maomé. Maomé começa aqui, nessa região, a fundar o islamismo. Ele se proclamou apóstolo, pelo menos o Alcorão chama assim, profeta, e ele começa o Islã. E o Islã, então, começa a tomar conta dessas tribos árabes e vai se espalhando. Mas tem uma parte da história que eu tenho certeza que ninguém, ou não, ninguém é exagerado, mas talvez muita gente não contou para vocês, que havia ali também na Península Ibérica um grande número de judeus. Por isso que eu peguei essa foto aqui, onde você tem árabes e judeus morando na Península Ibérica, na época de Maomé. Pouca gente sabe disso. E muitos judeus moravam lá, não eram poucos, não. Olha aí as várias tribos que havia na Península Ibérica. E quando você vê a palavra Banu ou Banei, significa tribo. Olha que interessante, porque no árabe antigo, Banu ou Banei significa tribo. Em hebraico, Binei significa descendente, filhos de. É o plural de filhos, descendente. Olha como é que o árabe e o hebraico são muito parecidos. Tem muitas palavras em árabe que são muito parecidas com o hebraico. Por exemplo, eu não sei nada de árabe, viu, gente? Meu conhecimento de árabe se resume a uma página. Então tem que ser honesto com vocês. Mas alguma coisa a gente sabe. Noite em hebraico é Laila. Em árabe é Leila. Princesa em hebraico, Sarai. Princesa em árabe, Soraya. Tá vendo como é que é parecido? Paz em árabe, Salam. Paz em hebraico, Shalom. Estão vendo como é que muita coisa é parecida? Os próprios nomes, Ismael, Ismail. Então tem muita coisa ali em comum. E não é à toa, porque por um bom tempo, árabes e judeus conviveram em paz na Península Ibérica. Olha quantas tribos de judeus havia na Península Ibérica. Pelo menos 14 assentamentos são reconhecidos hoje. Tá certo? Todos esses 14 aí são assentamentos de judeus na Península Ibérica. Agora, olha que curioso. Por que os judeus foram para a Península Ibérica? Eles começaram a migrar para a Península Ibérica no 6º século a.C., quando a Babilônia destruiu Jerusalém. Quando os babilônios atacaram Jerusalém, na época que Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia, muitas famílias de judeus fugiram de Judá e foram para a região da Península Arábica e começaram a morar lá e nunca mais saíram. Depois, quando os romanos destroem Jerusalém no ano 70... Arábica, né? Eu falei errado? O que eu falei? Eu tô vendo nos comentários aqui que eu tava... Tá, o que eu falei, gente? Ibérica. Não, perdão, arábica. Arábica. Mas olha por que do ato falho. Obrigado pela correção. É que quando a gente chama a região ali da Espanha e Portugal de Península Ibérica, é que Ibérica significa arábica, por causa dos árabes. Mas muito obrigado pela correção. Estou falando da Península Arábica, que é a atual Arábia Saudita. E o Iêmen, Arábia Saudita e Iêmen. Os judeus migraram para a Península Arábica. Muitos deles fugiram para ali, vindos da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E ficaram morando ali, não saíram mais, foram bem recebidos. Quando, no ano 70 de nossa era, os romanos destroem Jerusalém, novamente um grupo de judeus migra para aquela região e vão ocupar esses 14 assentamentos que estão ali, construíram fortaleza, moraram ali, praticavam o Shabat, tudo direitinho, viviam em paz com os árabes. Depois, em 132, quando Adriano persegue os judeus e expulsa muitos judeus da terra de Israel, ainda houve judeus que continuaram morando na terra, não podemos negar isso, tá? Mas uma grande parte foi espalhada para a diáspora. Muitos foram para a Europa e outros foram para onde? Península Ibérica. Quando Maomé começa a propagar o islamismo, você sabe que tem a famosa Hégira, que é quando Maomé
porque assim, a história de Maomé, se eu me recordo alguns detalhes, eu não sou especialista em islamismo, em 610, salvo engano, depois vocês checam na internet, se não me engano, salvo engano, em 610 de nossa era, é quando Maomé recebe a visão do anjo Gabriel. Vou botar um mapa aqui, você vai entender o que estava acontecendo. Na época que Maomé nasce no final do sexto século, em 580, 586 antes, depois de Cristo, é a época que Maomé nasce. Maomé era órfão, quem cria Maomé é o tio dele, e depois esse tio o faz casar com uma viúva chamada Hadija. E o Maomé, ele vê que a Península Ibérica estava repleta de politeísmo e idolatria. Você já ouviu falar da Caaba, em Meca, que é o lugar hoje que é um centro de peregrinação para os muçulmanos? Pois é. Os árabes ensinavam que ali estava uma pedra que Ibrahim, o ancestral deles, que é o Abraão, deu para o seu filho Ismael. E essa pedra que Abraão deu para Ismael é uma pedra que Abraão tirou do Jardim do Éden. A história que rolava naquela época é o seguinte, que Abraão tinha guardado consigo uma pedra que tinha sido do Jardim do Éden antes do Éden ter sido arrebatado para o céu. E Abraão pegou essa pedra e deu para Ismael. É essa pedra que está hoje dentro da Caaba, que todo mundo vai lá e põe a mão. Alguns acreditam que essa pedra, na verdade, é um meteorito que bateu ali e as pessoas viram que foi algo que caiu do céu e colocaram uma explicação, como é que eu diria, mítica sobre a origem daquela pedra, como se ela tivesse vindo do Éden. Só que a Caaba, nessa época de Maomé, não tinha islamismo ainda, gente. Eu estou falando da Península Arábica, de árabes morando ali com judeus. Não existia ainda islamismo, tá bom? E nessa época, os árabes estavam adorando muitos ídolos, mas ídolos que não passaram... Quem perguntou, Roseni, quem foi Maomé? Maomé é o profeta do islamismo, é justamente a história que eu estou contando aqui, né? Como começou o islamismo muçulmano, que hoje é a segunda maior religião do mundo, e a que mais cresce no mundo hoje, das mesquitas e tudo mais. Então, o Maomé ficou revoltado quando ele viu aquele monte de politeísmo e adoração de imagem ali, e ele começou uma revolta dentro de Meca. As pessoas queriam pegar o Maomé, linchar o Maomé, e o Maomé foge de Meca para Medina. É nessa transição de Meca para Medina que Maomé tem uma outra visão. O anjo Gabriel pega a jumenta, a mula que Maomé estava nela, a Burak, e leva essa jumenta até Jerusalém. Essa parte não está no Alcorão, isso está na tradição posterior. Que lá em Jerusalém, então, vê 3 pessoas. Vou falar o nome em árabe para vocês. Issa, Ibrahim e Musa. Conseguiram decifrar quem são? Issa, Jesus. Ibrahim, Moisés. E Musa, Moisés. Perdão, Ibrahim, Abraão. Issa, Jesus. E Musa, Moisés. Abraão, Moisés e Jesus. E os 3 revelam para ele as orações especiais do Islã. Ele vai até o paraíso, volta, e dali ele volta para a peregrinação dele. Quando ele vai para Medina, sabe quem que acolhe Maomé em Medina? Sabe quem ajuda na fuga de Maomé de Meca? Judeus. Os judeus simpatizaram com Maomé porque o Maomé estava se rebelando contra a idolatria e pregando o monoteísmo. E Maomé também simpatizou com os judeus porque eles também eram monoteístas e não aceitavam imagem. Só que a amizade de Maomé com os judeus durou pouco tempo. Por quê? Porque Maomé começou a exigir dos judeus que o reconhecessem como profeta, e os judeus não aceitavam isso. Porque no judaísmo, o último profeta foi Zacarias ou Malaquias. E o próximo profeta só aconteceria quando os judeus voltassem para Jerusalém no fim dos tempos. Então Maomé não podia ser um profeta verdadeiro. Segunda razão por que os judeus não aceitaram Maomé como profeta, porque Maomé reconhecia Jesus de Nazaré como profeta, e os judeus não aceitavam Jesus como profeta. Aí teve uma briga, o Maomé pega e começou, vou mostrar no mapa para vocês aqui, começou a pegar soldados e atacar fortaleza dos judeus. E ele exterminou muitas fortalezas de judeus. Decapitou os homens, praticou
uma palavra que eu não posso dizer no YouTube aqui contra as mulheres, mas que vocês podem deduzir qual é. Escravizou as que sobreviveram e obrigou-as a se tornarem muçulmanas à base da espada. E aqui você tem no mapa vários lugares que Maomé destruiu de assentamentos judeus. Na primeira batalha dele, por exemplo, de Banu Qaeza, foi essa batalha que ele acabou com a maior parte dos judeus. Depois, em 628, ele fez uma segunda batalha contra Kabar, que era o maior assentamento judeu da região, e exterminou o judeu. E ele começou agora, pegou raiva e começou a exterminar judeus. Por isso que no Alcorão tem algumas passagens que parecem elogiar os judeus, depois começa só a descer o sarrafo dos judeus, até dizendo que os judeus deveriam ser combatidos, que eles são o povo do livro, mas que eles deveriam ser humilhados. Está no Alcorão, eu posso ler para vocês ali. Que os judeus deveriam ser humilhados. E aí, o que é que acontece? Depois da morte de Maomé, o islamismo começa a crescer e dominar todo esse território, incluindo agora sim a Península Ibérica. Em 1453, os muçulmanos, por meio dos turcos, dominaram Constantinopla. Agora, olha o problema. Como os judeus não tinham país, uma grande parte dos judeus viviam em territórios ocupados por muçulmanos e foram segregados, perseguidos. Houve momentos, eu tenho que ser honesto com a história, não foi 100% das vezes que os muçulmanos eram anti-judeus, não. Houve muitos momentos da história em que os judeus viveram em paz em territórios muçulmanos, inclusive no Irã, no Líbano, mas houve outras vezes que foram duramente perseguidos. Assim também como aconteceu em países cristãos. Houve vezes em que os judeus conseguiam viver em paz num país cristão, crescer até ter uma boa condição financeira ali. Depois, houve momentos que foram perseguidos, torturados. Por exemplo, a Inquisição Espanhola de Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Aragão, que expulsou os judeus da Espanha, eles foram para Portugal. Portugal abriu as portas, os tratou muito bem, Dom João I, se eu não me engano. Mas logo depois a coisa rodou e os judeus foram de novo expulsos, perseguidos pela Inquisição, foram obrigados a se converter ao catolicismo. Então, olha bem, em países muçulmanos, eles eram obrigados a se converter ao islamismo, senão iam morrer. Em países cristãos, eram obrigados a se converter ao cristianismo, senão iriam morrer.